Era uma manhã típica de terça-feira. Eu estava no aeroporto, pronta para embarcar em um voo de negócios, e meus pensamentos estavam focados na apresentação importante que faria no dia seguinte. No entanto, enquanto esperava na fila para o check-in, algo chamou minha atenção. Meu marido, que alegava estar em uma viagem de trabalho na mesma semana, estava no mesmo aeroporto que eu. E ele não estava sozinho. Ao lado dele, uma mulher alta, de cabelos castanhos e longos, ria de algo que ele tinha dito. Meu coração disparou. Eu a reconheci de algumas fotos que vi escondidas no celular dele, mas ele sempre dizia que era apenas uma colega de trabalho. Minha mente entrou em um turbilhão de pensamentos e emoções, raiva, tristeza, decepção, e, acima de tudo, a necessidade de confrontá-lo. Enquanto observava de longe, percebi que eles estavam envolvidos em uma conversa animada. Era evidente que havia uma intimidade entre eles, algo que ia além de uma simples amizade. O jeito como ele tocava o braço dela, a maneira como ela jogava a cabeça para trás quando ria, tudo indicava que havia algo mais profundo entre eles. Eu estava dividida entre o desejo de confrontá-los imediatamente e a necessidade de manter a calma e formular um plano. Depois de passar pelo raio-x e caminhar em direção ao portão de embarque, continuei a observar cada movimento deles. Eles estavam sentados juntos, muito próximos, em uma das cadeiras de espera. Cada risada compartilhada, cada toque casual, parecia uma facada em meu coração. Mas eu precisava ser forte. Não podia permitir que a dor me dominasse. Precisava de um plano meticuloso. Sentei-me em uma cadeira próxima e continuei a observá-los discretamente. Meu coração batia acelerado, e minha respiração estava irregular. Eu sabia que precisava manter a compostura, mesmo que tudo dentro de mim estivesse desmoronando. Lembrei-me de todas as vezes em que ele havia mentido, de todas as desculpas esfarrapadas, e isso apenas aumentou minha determinação de enfrentá-lo. Enquanto esperava, comecei a pensar em todas as possíveis maneiras de confrontá-los. Eu poderia abordá-los ali mesmo no aeroporto, mas sabia que isso poderia causar uma cena. Decidi que a melhor maneira de enfrentá-los seria durante o voo, onde não poderiam escapar. Comprei um assento próximo ao deles e me preparei para o confronto que estava por vir. Estava determinada a expor a verdade, mais importante, obter as respostas que merecia. Durante o tempo que restava até o embarque, comecei a tomar notas mentais. Pensei nas perguntas que queria fazer e nos argumentos que precisava apresentar para não perder o controle durante o confronto. Meu coração batia acelerado, mas minha mente estava clara e focada. Sabia que precisava ser estratégica e cuidadosa para garantir que obteria as respostas que buscava. Enquanto observava meu marido, notei detalhes que nunca tinha percebido antes. O jeito como ele a olhava, a suavidade de seu toque no braço dela, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Tudo isso me fez perceber que não era um caso qualquer, mas algo que envolvia sentimentos. Isso fez minha raiva crescer ainda mais, alimentando minha determinação de enfrentar a situação de cabeça erguida. Enquanto o avião taxiava na pista, imaginei todos os cenários possíveis do confronto. Pensei nas perguntas que queria fazer e nas respostas que esperava ouvir. Como ele ousava atrair minha confiança dessa forma? Quais mentiras ele contaria agora? Anotei mentalmente tudo o que queria dizer, tentando manter a calma. Eu não sabia como reagiriam os outros passageiros, mas sabia que não podia deixar passar essa oportunidade. Precisava de um momento de privacidade, então observei os comissários de bordo e esperei o momento perfeito, enquanto o avião subia aos céus. Durante o embarque, observei o comportamento dos comissários de bordo e anotei mentalmente os momentos em que o serviço de bordo estava mais tranquilo. Decidi que seria melhor abordar o assunto durante o voo, quando a maioria dos passageiros estivesse distraída ou dormindo. Sabia que teria que ser rápida e direta, sem perder tempo com preliminares. Precisava ser incisiva e focada em obter respostas. Enquanto o avião subia e estabilizava em altitude de cruzeiro, senti uma estranha calma me envolver. Sabia que estava prestes a enfrentar um dos momentos mais difíceis da minha vida, mas também sabia que era necessário. Merecia saber a verdade, mais importante, merecia uma explicação. Não podia continuar vivendo com dúvidas e suspeitas. Era hora de agir.
O avião decolou e subiu em direção ao céu. A calma que reinava na cabine contrastava com a tempestade dentro de mim. Esperei o momento certo, quando o avião atingisse a altitude de cruzeiro e os passageiros estivessem relaxados. Com cada minuto que passava, a tensão aumentava. Eu sabia que precisava ser cuidadosa, escolhendo o momento perfeito para o confronto. Finalmente, levantei-me e caminhei até o assento deles. A expressão de surpresa em seus rostos foi inestimável. Então, é assim que você passa suas viagens de negócios? Perguntei, mantendo minha voz firme e controlada. Meu marido ficou pálido, suas palavras se perderam no ar, e a amante dele tentou se afastar, mas eu a impedi. Nós três precisamos conversar, continuei, sentindo a adrenalina correr em minhas veias. A tensão na cabine do avião era palpável. Outros passageiros começaram a perceber que algo sério estava acontecendo. Sentei-me ao lado deles, ignorando os olhares curiosos ao meu redor, e comecei a expor tudo o que sabia, cada mentira, cada desculpa. Quantas vezes você mentiu sobre suas viagens de negócios? Eu perguntei. Ele tentou balbuciar uma resposta, mas eu não permiti que escapasse. Era a hora da verdade. Meu marido tentou falar, mas as palavras não saíam. Ele estava visivelmente em pânico, sem saber o que dizer ou como reagir. A amante dele, por outro lado, parecia confusa e desconfortável. Eu não sabia que ele era casado, ela disse, com uma voz trêmula. Havia uma mistura de choque e arrependimento em seu rosto. Eu sentia uma pontada de compaixão por ela, mas ao mesmo tempo, a raiva que sentia pelo meu marido era avassaladora. Continuei a fazer perguntas, exigindo respostas. Quantas vezes você me traiu? Como você pôde fazer isso comigo? Meu marido finalmente encontrou sua voz e tentou justificar suas ações, mas suas desculpas eram vazias e sem sentido. Foi um erro, ele disse. Eu não queria que isso acontecesse. Mas suas palavras só aumentavam minha raiva. Eu não estava interessado em desculpas. Queria a verdade. A amante dele, agora com lágrimas nos olhos, explicou como ele havia enganado desde o início. Ele disse que estava se divorciando, que vocês já não viviam juntos, ela continuou. Eu acreditei nele. Nunca quis machucar ninguém. Havia uma sinceridade em sua voz que me fez perceber que ela também havia sido vítima das mentiras dele. Isso não diminuía a dor que sentia, mas pelo menos me dava alguma clareza sobre a situação. A conversa foi tensa e cheia de revelações. Meu marido tentou se justificar, balbuciando desculpas esfarrapadas, mas eu não estava interessado em suas palavras vazias. Eu não sabia que ele era casado, disse a amante, com lágrimas nos olhos. Descobri que ela realmente acreditava que ele estava em um relacionamento sério com ela. A verdade veio à tona de uma maneira dolorosa, mas também libertadora. Senti um peso sair de meus ombros à medida que todas as peças do quebra-cabeça se encaixavam. Eu finalmente sabia de tudo, e isso me deu a força necessária para tomar a próxima decisão. Ela explicou como meu marido havia mentido para ela desde o início. Ele disse que estava se divorciando, que vocês já não viviam juntos, ela continuou, enxugando as lágrimas. Senti uma pontada de compaixão por ela, pois eu sabia que, de certa forma, ela também havia sido enganada. Meu marido, no entanto, parecia estar em um estado de pânico, percebendo que sua teia de mentiras estava se desfazendo. Eu, por outro lado, senti uma estranha sensação de clareza. Saber a verdade, por mais dolorosa que fosse, me dava o poder de decidir meu próximo passo. Decidi que não ficaria em silêncio. Minha voz seria ouvida e, mais importante, eu me libertaria dessa traição. Enquanto ela falava, ouvi cada detalhe com atenção. Descobri que meu marido havia construído uma teia de mentiras tão intricada que era difícil acreditar que alguém poderia viver assim. Ele havia mentido para mim, para ela e provavelmente para outras pessoas também. Cada nova revelação era como uma facada em meu coração, mas também me dava uma sensação de alívio. Finalmente, eu sabia de tudo. Não havia mais segredos. Após o voo, a confusão emocional ainda pairava no ar. A verdade havia sido exposta, e agora eu precisava decidir o que fazer com essa nova realidade.
Assim que desembarcamos, a tensão era palpável. Cada um de nós seguiu caminhos diferentes, mas a sensação de algo inacabado ainda me perseguia. Fui para o hotel onde ficaria hospedada durante a viagem de negócios. Durante a noite, me vi encarando o teto do quarto, repassando cada detalhe do que havia acontecido no voo. Meu coração estava pesado, mas havia também uma sensação de alívio. Eu finalmente tinha a verdade, mas o que fazer com ela era uma decisão que só eu podia tomar. Nos dias seguintes, mergulhei no trabalho para tentar afastar os pensamentos. Mas a realidade sempre encontrava uma maneira de se infiltrar. No fundo, sabia que não podia ignorar o que havia acontecido. Precisava enfrentar minha vida, tomar uma decisão e seguir em frente, seja qual fosse o caminho escolhido. Durante uma pausa no trabalho, fui até um café próximo e sentei-me em uma mesa isolada. Pedi um cappuccino e, enquanto esperava, comecei a escrever em meu diário. A escrita sempre foi minha forma de processar emoções, e naquele momento, eu precisava colocar meus sentimentos em palavras. Escrevi sobre a dor da traição, sobre as mentiras, sobre a confusão de sentimentos em relação à amante dele. No final, percebi que minha decisão não poderia ser baseada apenas na raiva ou na dor. Precisava ser uma escolha que me permitisse seguir em frente com dignidade e amor próprio. Enquanto observava as pessoas passando pela rua movimentada, percebi que o mundo continuava girando, independentemente dos nossos problemas pessoais. Eu era apenas uma entre milhares de histórias de amor e traição. Isso me fez sentir uma estranha conexão com todos ao meu redor. Não estava sozinha em minha dor, outras pessoas também enfrentavam desafios semelhantes. Decidi que precisava ter uma conversa final com meu marido. Liguei para ele e marquei um encontro em um parque tranquilo. Quando ele chegou, notei que estava visivelmente abatido. Sentamos em um banco à sombra de uma grande árvore, e comecei a falar. Eu pensei muito sobre tudo o que aconteceu, disse, tentando manter a calma. E percebi que essa traição não define quem eu sou. Eu mereço mais do que viver em dúvida e desconfiança. Ele tentou falar, mas levantei a mão para interrompê-lo. Eu não estou interessado em mais desculpas, continuei. O que quero é uma explicação sincera. Quero entender o que levou você a trair nossa confiança. Ele suspirou profundamente, e pela primeira vez, vi uma sinceridade em seus olhos. Eu errei e ele admitiu. Deixei a vida me levar por um caminho que nunca deveria ter seguido. Sei que minhas palavras não podem consertar o que fiz, mas estou disposto a fazer o que for preciso para recuperar sua confiança. Aquela resposta me surpreendeu, mas também me deu uma sensação de fechamento. Eu sabia que ele estava sendo honesto, mas também sabia que, independentemente de suas intenções, nossa relação nunca mais seria a mesma. Agradeço pela sinceridade, eu disse. Mas não posso continuar vivendo com essa dor. Precisamos de tempo e espaço para entender o que queremos daqui para frente. Nos despedimos com um abraço, e enquanto caminhava de volta para casa, senti uma mistura de tristeza e alívio. A decisão de seguir em frente, sem ele, era dolorosa, mas também libertadora. Eu sabia que o caminho à frente seria difícil, mas também sabia que, pela primeira vez em muito tempo, estava tomando as rédeas da minha própria vida. Ao retornar para casa, decidi investir em mim mesma. Comecei a praticar yoga, a meditar e a dedicar mais tempo aos meus hobbies e paixões. Redescobri o prazer em pequenas coisas, como caminhar no parque, ler um bom livro e passar tempo com amigos queridos. Conectei-me novamente com minha essência e percebi que, apesar das dificuldades, eu era capaz de seguir em frente e encontrar a felicidade dentro de mim mesma. Meses depois, ao refletir sobre tudo o que havia acontecido, senti uma gratidão profunda por ter passado por essa experiência. Ela me ensinou sobre resiliência, autoconfiança e a importância de se amar acima de tudo. Aprendi que a vida é feita de altos e baixos, mas que cada desafio nos fortalece e nos prepara para um futuro melhor. E assim, com o coração renovado e a mente aberta para novas possibilidades, segui em frente. Sabia que ainda havia muito a descobrir, a aprender e a viver. E estava pronta para abraçar cada momento com coragem e esperança.